Exaltado e glorificado seja a santidade do Cordeiro, na sua glória, no seu poder e majestade. A Ele, a nossa mais profunda gratidão. Que os senhores possam estarem sendo abençoados com as mensagens deste simples canal. Em alguns estudos nós estaremos fazendo a unção com azeite consagrado e também participando da água. Se os senhores têm, deixa aí preparado o seu azeite, sua água, para que no final possamos participarmos destas bênçãos. No livro de Malaquias 3, Altíssimo, exaltado seja a grandeza, a glória do Santo Espírito. Exaltado, meu Pai, seja a sabedoria do Cordeiro. Que o Senhor possa se fazer presente para compreendermos estas verdades. Estou editando aqui a segunda parte do estudo onde nós falamos que o Senhor não muda. Malaquias 3, versículo 6, onde ele fala: eu sou o Senhor e não mudo. Não há como o Senhor mudar, retroceder, mudar a sua palavra, a sua personalidade, porque o Senhor é onipotente, é onipresente, é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Nós estamos presenciando 3 eras, 3 etapas da palavra. A era do nosso Criador, Velho Testamento. A era do Filho e do Espírito, Nova Aliança. Em nenhum momento o Senhor retrocedeu, mudou a sua palavra. Por quê? Ele é onipotente, onipresente, onisciente, conhece, sabe todas as coisas. Nós é que precisamos mudar para atingirmos os processos da palavra, para vivermos nos planos do Senhor, para enquadrarmos nos planos do Senhor. Então, o homem, nós, é que precisamos mudar. Não o Senhor, a sua palavra. E a reforma que foi feita no ano de 1517, não precisava fazer. Falsa reforma, porque jamais podemos reformar, mudar as grandezas, os escritos, a inspiração do Santo Espírito. Jamais podemos fazer isto. Nosso Criador jamais mudou, jamais mudará. Santo Espírito jamais irá retroceder 1 milímetro na sua inspiração. Então nós é que precisamos de mudar o nosso proceder.
o nosso viver diário para enquadrarmos na palavra. E esta reforma, Apocalipse 13, versículo 11, que foi feita no ano de 1517, ela produziu um monstro terrível, chamado a besta de 2 chifres. Apocalipse capítulo 13, versículo 11. Embora um cumprimento profético, mas esta besta, esta reforma tem destruiu a vida espiritual dos membros que estão dentro das igrejas. E aí vejam, senhores, por que eu não caio nesta? Eu jamais irei me rebaixar para pregar este falso evangelho, porque o Santo Espírito não está nele. O Senhor não mudou e jamais irá mudar. Então, aqueles que querem a salvação, que desejam a salvação, devem voltar às origens do primeiro evangelho. Porque este evangelho, o Santo Espírito não concorda com este. No livro do Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 e 10, ali fala dos mártires na glória. A alma destes clamavam por justiça. Se este falso evangelho tivesse sido pregado pelos mártires, por aqueles que morreram defendendo as verdades do evangelho, eles não estariam na glória. Talvez não sofreria nenhuma perseguição, porque este evangelho que está sendo pregado, ele aceita tudo. Eis o porquê. Esta falsa reforma, representada por esta besta que surgiu da terra, de 2 chifres, que está destruindo a vida espiritual daqueles que creem, que aceitaram esta falsa reforma. E aí acreditam os senhores, os líderes que estão pregando este falso evangelho, eles estão perdidos, não sabem dos cumprimentos proféticos, não conhecem nada da palavra, porque o Santo Espírito ausentou desta falsa reforma, o Santo Espírito ausentou deste falso evangelho. E aqueles que estão pregando este evangelho não sabem o que estão fazendo. Creiam, senhores, este evangelho jamais podemos passar, pregar ele no lugar do evangelho verdadeiro. Cristo, no livro de Mateus 21, versículos de 12 a 16, no início do seu ministério, ele fez a purificação do templo, onde ele chegou
no templo e estavam ali comprando, vendendo, fazendo negócio dentro do templo. E ele expulsou todos que ali estavam, dizendo: olha, a casa do Senhor é uma casa de oração. Se este falso evangelho estivesse sendo pregado no tempo de Cristo, no templo dos apóstolos, Cristo jamais faria esta purificação que ele fez. Ele entraria no templo, sentava ali e negociava. Também iria comprar e vender juntamente com aqueles que estavam fazendo comércio lá dentro. E aí vejam, senhores, o porquê jamais podemos pregar este evangelho como se fosse o evangelho verdadeiro. E eu diria para os senhores, Mateus 4, 9 a 11, quando a proposta do querubim para ele: tudo isto te darei, se prostrares e me adorares, ele teria prostrado. Este evangelho que está sendo pregado, irei reprisar tantas vezes, ele não tem aprovação do nosso Criador, porque o Senhor não muda. As grandezas do Senhor não podemos reformar. Não podemos reformar a inspiração do Santo Espírito. Isso é inútil. Senhores que assistem este canal, não aceite esta reforma. Não aceite este evangelho que está sendo pregado dentro das igrejas. E vejam, senhores, a atitude dos líderes que estão pregando este evangelho. Eles estão almejando ir para a glória, nos melhores carros, maiores salários, morando nas melhores localidades, nas mais lindas mansões, alguns com malas e malas de dinheiro, outros com pensões, aposentadorias vitalícias por terem pregado este falso evangelho. Aqueles que estão pregando este evangelho estão dando uma péssima contribuição, colaboração para o reino, porque este evangelho está mais confundindo as almas, levando estas à perdição, a uma falsa adoração. O santo evangelho, o evangelho verdadeiro, os apóstolos pagaram sangue, derramou seu sangue. Os mártires derramaram seu sangue. Cristo derramou seu sangue para defender as grandezas, as verdades da salvação. Um evangelho que cura, salva, transforma e liberta. Então, tire da mente dos senhores aceitarem, crerem nesta falsa reforma, neste evangelho fraudulento, neste evangelho que está sendo vendido dentro dos ministérios.
reprisarei tantas vezes. Vivemos 3 eras. A era do nosso Criador, velha aliança. Quando ele disse lá, eu sou o Senhor, e não mudo, jamais mudará. Quando ele disse lá, e arrependeu o Senhor de ter criado o homem, eu irei interpretar o que é isto, o que ele queria dizer. Então jamais o Senhor retrocedeu na sua palavra, porque ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente. Nós é que precisamos mudar. Temos que mudar a nós, não a palavra. A reforma que foi feita no ano de 1517 abriu estas lacunas para a pregação deste falso evangelho, para a riqueza, para a ganância dos líderes religiosos, que muitas vezes não vivem nem um pouco preocupados com a salvação das almas. E aí creiam, senhores, jamais podemos mudar a inspiração do Santo Espírito, as grandezas do Santo Evangelho, nenhuma palavra. Por isso o Senhor disse, Malaquias 3, versículo 6, eu sou o Senhor e não mudo. Filho, Santo Espírito, jamais. A nova aliança foi escrita com sangue. Veja a importância que temos de pregarmos o Santo Evangelho. O Evangelho que Cristo derramou seu sangue para deixar para a nossa salvação. O Evangelho que os apóstolos derramaram o seu sangue para escrever, para pregar. E nós não podemos aceitar esta falsa reforma. Aceitar esta falsa reforma é ignorarmos a inspiração do Santo Espírito, as grandezas do Santo Espírito. É ignorar o sangue na nova aliança. Então, para os senhores que têm assistido esse canal, não creiam neste evangelho que está sendo pregado nas igrejas. Não creiam se nós quisermos alcançar um dia a salvação. Não podemos crer nesse falso evangelho, nesta falsa reforma, porque o nosso Criador nunca mudou, jamais irá mudar, porque Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente. Nós é que precisamos mudar as nossas atitudes, enquadrarmos nas verdades do Santo Evangelho. Porque se não enquadrarmos nas grandezas do Santo Evangelho, o prejuízo irá ser unicamente nosso. Nós é que iremos perder a nossa salvação. Agora pegue aí o seu azeite. Ele já foi consagrado. Se os senhores não consagrou, tem aí um pouco, apresente apenas, para que o Senhor possa aumentar
a unção nesse azeite cada vez mais. Senhor, nós estamos te apresentando este azeite, porque ele já foi consagrado. O Senhor já colocou as bênçãos, a unção neste azeite, meu Pai. Aumenta cada vez mais o fogo deste para a glória do Santo Espírito. Abra aí o seu azeite, unja a parte de trás da sua cabeça, para que o Santo Espírito possa te cercar com a sua proteção por trás e por diante. Unja também a sua fronte. Este azeite eu consagrei para você ungir todos os dias, antes de você sair para o seu trabalho e à noite antes dos senhores dormir. Agora pegue aí o seu copo com água. Meu Pai, consagra esta água com teu poder. Que esta água, quando a ingerimos, que ela se transforme na água da vida no nosso interior, para a glória do Cordeiro. Vamos participar da água. Deixa um pouco dela, lava os seus olhos, para que os nossos olhos físicos e espirituais possam serem abertos. Agora você que quer fazer uma aliança com o Santo Espírito, quer entregar a sua vida, seu viver diário, seu corpo ao Santo Espírito, feche os seus olhos, põe as mãos no seu coração. Santo Espírito, abraça este homem, abraça esta mulher com a sua proteção, com a sua sabedoria, meu Pai. Exaltado seja a santidade da sua presença. Esteja presente, meu Pai, no nosso viver diário, para que nós possamos a cada vez mais glorificar e exaltar a sua santidade, a sua glória e o seu poder na glória do teu santo nome. Senhor, te abençoe e te guarde. A você, seu viver diário, prospere e abençoe a sua vida para a glória do seu nome. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.